Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356. Propriedade Cleia Cor. Loja de calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39. Bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, da comunidade Martin Luther de Parobé, que integra a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Parobé, pertencente ao Sínodo Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar com você e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 25 de janeiro de 2025. Desejo que o Trino Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, encha os nossos corações de fé, esperança e amor. Assim também quero saudá-los e saudá-las com palavras bíblicas do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Que essas palavras, onde Jesus também inicia o seu ministério lá na Galileia, seja também motivação para que nós possamos colocar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades que Deus nos dá também ao serviço do próximo, para que também possamos compartilhar da nossa generosidade, assim como Deus é generoso e bondoso com cada um de nós. Queremos assim ouvir a canção Amar como Jesus amou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez.
e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Queridos ouvintes, somos desafiados a amar como Jesus amou. Gostaria de trazer a palavra bíblica prevista para este final de semana, que se encontra no livro ou na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até o 31. E Paulo escreve assim: um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formarmos um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas
são as que tratamos com mais honra. Partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofrer, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. E em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, de ajudar, de liderar, de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas estranhas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém. Queremos ouvir a canção Arde a Voz em Meu Peito. A canção Arde a Voz em Meu Peito nos faz lembrar daqueles dois discípulos que após a morte de Jesus foram a Emaús, e nesse caminho Jesus se juntou após a sua ressurreição a eles, e eles não reconheceram Jesus, mas lhes ardia o coração. E também, como nós, verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs, nos arder o coração por vivermos a partir do amor de Cristo para conosco. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo,
Nós ouvimos as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 31. E poderíamos nos fazer a pergunta: o que podemos aprender de Paulo? Como ele vê uma comunidade cristã? Como ele vê o papel de cada um dos cristãos, de cada membro de nossas comunidades? Talvez o primeiro aprendizado importante é que a comunidade é como um corpo humano. A comunidade é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e todos nós somos membros desse corpo. Somos membros desse corpo desde o nosso batismo. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Todos nós seguimos a mesma Bíblia. Cremos no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E recebemos o mesmo batismo. Somos uma unidade em Cristo. E o segundo aprendizado importante, que assim como o corpo constitui-se de diversos e diferentes membros, assim também a comunidade tem diversos e diferentes membros. Somos brancos, negros, pardos, descendentes de europeus, afrodescendentes, descendentes de indígenas, etc. Mas todos nós recebemos o mesmo batismo e fazemos parte da mesma comunidade. Não pode haver diferença. Assim, Paulo escreve aos Gálatas: desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 28. Portanto, na nossa comunidade sempre devemos lutar pela superação de qualquer forma de discriminação e lutar pela inclusão e acolhimento de todas as pessoas. E o terceiro aprendizado importante, que assim como o corpo tem membros com capacidades diferentes e funções diferentes, assim também há na comunidade. Há pessoas diferentes com dons e habilidades diferentes. Assim como somos tentados a valorizar mais determinados membros do nosso corpo, assim também corremos o risco de valorizar mais certos dons na nossa comunidade. Como acontecia em Corinto, onde se supervalorizava o dom de falar em línguas, por exemplo. Paulo chega a escrever: porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar aos outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Mas, queridos ouvintes, todas as partes do corpo são necessárias e cada um tem a função importante. Assim também na comunidade, todos os dons são importantes. Não podemos desprezar, nem esquecer, nem excluir algum dom. Cada um tem a sua função e é necessário na vida de uma comunidade, para que ela seja saudável, para que ela possa servir com alegria. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo: será que todos os dons são valorizados da mesma forma em nossa comunidade? Ou consideramos alguns dons mais importantes? Quais são os dons que consideramos mais importantes? Pregar, fazer música, tocar na banda, orar, visitar? Sim, muitas vezes é assim, mas na comunidade devemos aprender a considerar, de fato, todos os dons importantes. Muitas vezes fazemos de conta que consideramos todos os dons importantes, mas na prática nem sempre é assim. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos olhar para o nosso corpo e, a partir da valorização de cada parte do nosso corpo,
também valorizar a cada pessoa, cada dom, cada talento, cada habilidade que existe em nossas comunidades. Vamos valorizar a contribuição que cada um pode dar à sua comunidade. E o quarto aprendizado, que assim como no corpo humano não pode faltar nenhuma parte para o bom funcionamento do corpo, assim também numa comunidade cristã, nenhum membro pode faltar. Colaboração, alegando falta de tempo, incapacidade e assim por diante. Como pessoas batizadas, acolhidos e acolhidas por Deus no seu reino, temos um compromisso de gratidão a Deus com a nossa participação. Como concretizar esse sonho de Deus, de uma comunidade participativa, uma comunidade inclusiva, uma comunidade que constrói a partir de todos, não apenas de alguns poucos. Pela nossa maneira e jeito de ser, envolvidos pelo amor, agir no nosso relacionamento com os outros com compreensão, aceitação, paciência, perdão, com solidariedade, com respeito às diferenças, com solidariedade e disposição para partilhar tudo o que temos. Só o amor pode construir comunidades mais inclusivas, comunidades mais fortes, comunidades voltadas para o bem de todo o povo de Deus. Afinal, qual é a parte do corpo na comunidade cristã que você é? Pense nisso e perceba e valorize o seu dom e o seu talento e participe ativamente da vida comunitária. Amém. Queremos ouvir a canção A Cada Dia, o Dia Inteiro. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Gostaria de convidar o querido ouvinte para o culto no dia de amanhã, 26 de janeiro, às 9 horas, culto com Santa Ceia em Parobé. E nesse culto teremos também a menção e a homenagem aos aniversariantes. Então amanhã, dia 26 de janeiro, às 9 horas, culto com Santa Ceia em Parobé. Após esse convite para o culto, também queremos lembrar os aniversariantes do dia 12 ao dia 31 de janeiro. Lembrando que no dia 12 esteve de aniversário Haraldo Biller, Lisandra Pacheco da Silva,
e Maria Cristina de Oliveira Mate. Dia 13 estiveram de aniversário Eda Elisa Meyer e Nilo Breno Biller. 14 estiveram de aniversário Fernanda Maria Kohlrausch, Henrique Oliveira Kopp e Viviane Jaqueline Mengener. Estiveram de aniversário Líria dos Santos Dumel Sapizinski. 6, Fabiana Biaqueto. E no dia 17, Ivan Frederico Moraes Ritter e Leandro Luiz Kirsch. 18 esteve de aniversário Ana Glória Henkel, Deana Maria Elvanger Machado, Elton Vanderlei Krumenauer e Ronildo Gross. 9 esteve de aniversário Edelar Luiz Franco, Gabriel Vitor Martim, Gustavo Franco Schele, Rédio Train e Malu Shone Vieira. Esteve de aniversário Jaci Sueli Krumenauer e Lone Fetter. Estiveram de aniversário Elisa Regina Schuck e Joaquim Gross. 2 estiveram de aniversário Bruno Alessandro Ren, Cristine Semin e Isabelle Gomes Barcelo. Estiveram de aniversário Ana Carla Gantz Kohlrausch e Astor Daniel Linden. 4 estiveram de aniversário Clara Alice Reichert, Gabriel Gerhardt, Gerson Paulo Schmidt e Helena do Amaral Oswald. 25 estão de aniversário Loreni Terezinha do Amaral e Luísa Schlabitz de Souza. Domingo, dia 26, estarão de aniversário Adilar Bull e Hardy Auler Spingler. Estarão de aniversário Anderson Juliano Bandeira e Roberto Emílio Ditzmann. 8 farão aniversário Adilson Otto Lamper Jr., Daniel Brizola do Amaral, Eliane Terezinha Hartz e Cassiel Henrique Lucas. Estará de aniversário Diogo Augusto Santana. 30 de janeiro estarão de aniversário Agatha Gabriele Aguiar Santana, Délio Reit, Maria de Lourdes Michel, Terezinha Marlene Schirmer e Vilney Bruno Zimmer. E no dia 31 de janeiro estará de aniversário Carlos Eduardo Francisco Kuhn Fal. Parabéns a todos os aniversariantes, que Deus abençoe muito as vidas de vocês, dando muitas bênçãos, muita saúde, muitas alegrias e que possam comemorar em família essa data tão especial do nascimento de vocês. Assim convido para um momento de oração. Bondoso e querido Deus, abençoe-nos neste novo ano, dê também aos aniversariantes muitas bênçãos, muita saúde e muitos anos de vida. Dê a todos os ouvintes a tua bênção. E assim juntos oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz do Senhor e que no próximo sábado possamos mais uma vez ouvir esta mensagem que vem de Deus. Amém.